Olá, sejam muito bem-vindos de volta para mais uma Conversa com Propósito. Meu nome é André Caldeira, eu sou sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Eu sou um headhunter, especialista em talentos e governança, professor do IBGC nos cursos de formação de conselheiros, e esse é o episódio número 25 do nosso podcast, uma iniciativa que tem como foco o tema propósito a partir das histórias de CEOs, de conselheiros, de acionistas de empresas e de lideranças. Trazemos sempre conversas novas, quinzenais, a cada 15 dias, e sendo que esta e todas as anteriores estão disponíveis no nosso canal do YouTube e do Spotify. E eu convido você, se tiver interesse, a assinar a nossa newsletter no LinkedIn, também chamada Conversas com Propósito, para receber avisos sobre os novos episódios, bem como os textos semanais que eu publico nessa newsletter. Bom, o meu convidado de hoje é Marcelo Arantes de Carvalho. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Conversas com Propósito. André, muito obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Eu vou fazer uma apresentação aqui mais completa sua e aí a gente já vai engatar a nossa conversa. Marcelo iniciou a sua carreira como analista de remuneração e construiu a sua trajetória na área de gente, passando pelo RH de grandes empresas como ABB, Unilever, Intelig, Reckitt Benckiser, Fiat Chrysler e nos últimos quase que 15 anos na Braskem, onde ocupou até muito recentemente a posição de VP Global de Pessoas, Marketing, Comunicação e Relacionamento com a Imprensa. Membro do Conselho de Clientes da Aon, foi conselheiro e membro do Comitê de Pessoas de grandes empresas como Unidas, Cruzeiro do Sul Educacional e Oxigea, uma aceleradora de startups voltada para a sustentabilidade e transformação digital na indústria. Formado em administração pela UNA, com MBA pela Dom Cabral e certificado pela Wharton School em Global Leadership, Marcelo recentemente tomou a decisão de sair do mundo corporativo com a seguinte mensagem no LinkedIn: chegou a hora de dedicar mais tempo para mim, para minha família, para meu esporte, o triatlo de longa distância, de realizar um sonho de ir para o Everest e me dedicar em apoiar novas empresas e pessoas no seu desenvolvimento e crescimento. Inclusive, recentemente, o Marcelo criou no Instagram o perfil Uma Vida Sem CNPJ. Quando eu vi, nós já tínhamos a nossa conexão no LinkedIn, mas quando eu vi essa notícia e esse comunicado dele, eu entrei em contato porque eu fiquei curioso sobre essa história e sobre as demais histórias que ele vai compartilhar com a gente hoje. O Marcelo tem 56 anos, é casado com a Adriana e eles têm 3 filhos, Nico, de 23, Júlia, de 18 e Felipe, de 15. Marcelo gosta de praticar triatlon de longa distância, curtir bons momentos e viajar com a família, bem como assistir boas séries. Marcelo, eu vou começar então te pedindo para você trazer para a gente um momento, um recorte da sua vida, pode ser pessoal, pode ser profissional, que foi marcante e que de alguma forma ajudou a definir quem você é hoje. André, muito obrigado, essa pergunta é essencial. E acho que eu sou assim hoje pela educação que eu tive dos meus pais. Porque valores a gente não aprende na empresa, a gente aprende na família. A gente é educado na família. E eu tive 2 estágios marcantes na minha família em que me ajudaram a moldar o caráter que eu sou hoje. Eu acho que, além das frases que meus pais falavam para mim, meu pai e minha mãe, tive 2 fases na minha vida que foram muito difíceis. Aos 9 anos de idade, meus pais se separaram. E naquele momento, por incrível que pareça, com 9 anos de idade, eu já notava que eu era o homenzinho da casa, junto lá com a minha mãe e minha irmã. Né? Eu tinha essa sensação, então, nossa, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Eu era muito novo, né? E entre os 13 e 15 anos de idade, eu morava com minha mãe e ela perdeu tudo. Perdemos tudo naquela época, né? Imóvel, telefone, que fazia parte de imposto de renda, conta de luz e tudo. Passei muita necessidade econômica e financeira. E aí, André, foi um fato marcante que eu notei claramente que para a vida, eu tinha que vencer na vida por pernas próprias. E eu não podia me tornar vítima da minha vida. Então eu tinha que tornar, pelo contrário, protagonista dela. Então eu comecei a encarar tudo o que eu estava passando naquele momento como algo que estava me fortalecendo para um futuro. E foi fundamental esses episódios da minha vida que me deram muita energia, muita força e muita resiliência para tudo que eu passei no lado profissional. Ou seja, a educação que eu tive em casa dos meus pais e episódios duros
me moldaram fortemente a pessoa que eu sou hoje. E depois da separação dos seus pais, você manteve contato com o seu pai, apesar de morar com a sua mãe? Sim, mantive contato com meu pai, né? Meu pai sempre foi uma referência para mim. Meu pai foi a pessoa que me levou para o esporte desde cedo. Meu pai era militar e advogado, minha mãe é artista plástica, né? Certo. Cabeças um pouco diferentes, né? Então você entende um pouco da separação que aconteceu no tempo, mas eu sempre mantive contato com meu pai. Uhum, uhum. E naquele momento onde sua mãe perde tudo, você teve que, obviamente, dar um apoio emocional, mas de alguma forma seu pai estava presente para ajudar a, de alguma Uhum. forma, dar conta da situação? André, meu pai veio saber em que eu passei fome quando eu tinha 33 anos de idade. É Só mesmo? aí, ele por um fator, um dia eu fui conversar com ele, né, tive uma conversa com ele e contei um pouco para ele como é que tinha sido a minha adolescência. Por quê? Porque meu pai casou de novo e mudou de Belo Horizonte, onde é que eu sou, né, onde é que eu morava, então ele ficou distante dessa realidade em que eu convivia. Apesar de ter contato com ele, eu nunca mencionava para ele essa Sei. necessidade que a gente estava passando. Então ele ficou afastado e ele assustou quando eu contei para ele aos 33 anos de idade que eu tinha passado tudo isso que eu passei ao longo da vida. E volto a dizer, em nenhum momento eu era gozado, porque eu era jovem, né, adolescente, eu via isso como um problema. Eu via isso como alguma coisa, eu tinha que lutar pela vida. Né? Não me lembro de ter, assim, nenhum momento vitimizado dessa situação. Pelo contrário, era que eu tinha que conviver, era dessa forma que a gente tinha que crescer, faltava gás, a gente tinha que cozinhar, então, na varanda da minha casa com um tijolo e um foguinho saindo de baixo para comer sopa de lentilha, né, que é o que Uhum. tinha para comer. Abria a geladeira, não tinha nada, tinha água. E eu me lembro que isso tudo me deu muita força para crescer na vida e uma coisa que eu coloquei muito claramente, André. Naquela época, quando eu tinha 15 anos de idade, eu defini que eu ia ser top management. E eu vou ser honesto, eu já era uma pessoa que já lia naquela época o Jornal do Brasil, já lia o Estado de Minas, já lia a revista Exame, né, que é o que tinha na época, já lia a Veja, né, e via um programa que passava todo domingo à tarde na TV Alterosa, que é o SBT de Belo Horizonte, que Ah, falava, que era um programa que chamava Intervalo. O que era esse programa? Era um programa que mostrava a criação das propagandas pelos publicitários. Então, o sei. Washington Oliveira, o Nizam Guanhães contava o bastidor por detrás da propaganda. Eu falei, puta, eu vou ser marqueteiro. Né? Tá Sei. aí, você é marqueteiro e você é um alto executivo. Por que eu falava alto executivo se sabia direito o que era? Porque é uma condição que eu imaginava que meus filhos não iriam passar o que eu passei. Eu Entendi. queria um futuro mais tranquilo para eles. E isso, então, eu fui batalhar. E aí comecei a fazer estágio muito cedo. Né? Terceiro período de faculdade, já fui atrás de correr da minha vida. Né? Ótimo. Antes de a gente entrar na tua carreira, você é filho único? Não, eu tenho uma irmã do primeiro casamento e um irmão do segundo casamento. Os dois, Uhum. graças a Deus, convivo bem com eles. E sua irmã, que é irmã então de mãe e de pai, também viveu todo esse cenário de dificuldade ali na sua adolescência, né? Viveu esse cenário de dificuldade. Uhum. E sua irmã É, faz o que hoje? A minha irmã hoje ela é professora de estratégia e TI na PUC e outras escolas superiores em Belo Horizonte. E a reação dela em relação ao futuro profissional foi similar à sua, dessa obstinação, dessa garra de querer não passar por aquilo de novo? A minha irmã e eu temos um perfil um pouco diferente. Eu já quis uma carreira mais executiva, ela quis uma carreira mais voltada para a área de educação. Apesar que ela Certo, trabalhou em empresas privadas, antes ela queria compartilhar o conhecimento que ela ia ganhando ao longo da vida. Né? Então ela entendi. optou muito cedo em ter essa carreira no setor de educação e, claro, né, ela tem hoje dois sobrinhos maravilhosos e ela educa com uma forma brilhante os meus sobrinhos. Muito bom. E aí, como é que surge a área de pessoas, né? Porque até onde eu pude pesquisar, você começa a sua carreira como analista de remuneração, pelo menos isso é o que consta no LinkedIn. Foi assim que começou a carreira mesmo? Eu quero entender aonde entra o RH se você almejava trabalhar com marketing. Olha, eu almejava trabalhar com marketing, nem sabia que existia área de RH. Estava no terceiro período da faculdade, aí aparece num quadro na faculdade. Naquela época, os estágios eram publicados no quadro da faculdade. Sim. Estágio de recursos humanos na FMB. FMB é uma empresa do grupo Fiat, lá em Minas Uhum. Gerais. Falei, eu vou lá conhecer essa área. Né? E aí eu fui entrevistado, fui a pessoa escolhida. Comecei esse estágio em outubro de 1988 e até janeiro de 2025 estava nesse estágio na minha paixão, que foi a profissão de RH. E foi uma coincidência enorme, porque assim, eu nunca imaginava conhecer essa área e trabalhar nessa área. Foi paixão, trabalhei, amei a profissão e tive ao longo da carreira, né, depois de falar um pouco, outras profissões juntas, mas foi dessa forma que eu comecei, com estágio numa área de recursos humanos de uma empresa do setor automotivo.
Muito bom. E você teve ou tem algum mentor ou mentora profissional que tenha sido importante em relação à sua trajetória? Tenho. Eu tenho dois mentores no ambiente de trabalho profissional e duas pessoas consultores que sempre me aconselharam muito. No ambiente profissional, eu trabalhei durante um período numa empresa chamada ABB, Azeia Bramboveri. Uhum. E eu tive lá duas pessoas que me apoiaram muito no meu crescimento e no aconselhamento de vários conteúdos. Um deles é o José Carlos Miziara, né, e o outro que era uma pessoa que era meu par, chamava-se Marcos Antônio Cominato. E no lado de consultor, eu tinha duas referências brilhantes. Uma era o Pedro Mandelli, né, que foi meu professor no MBA e depois se tornou um grande Uhum. amigo e parceiro em vários desafios que tive ao longo da minha carreira em algumas empresas. E sempre tive uma luz iluminada pelo Cortella. Né? Sempre Ah, que eu contratei o Cortella, mais do que um filósofo e um palestrante, ele é uma pessoa brilhante. Em todo momento que eu estava com ele, eu aprendia sempre e conversava com ele. Então, uma pessoa que sempre me iluminou. E eu tive um papo de carreira que para mim foi a minha guinada para a área de trabalhar em empresas brasileiras, que hum, foi o papo com o Cabreira, o professor Cabreira da uhum. FGV, que é Headhunter também. E então essas cinco pessoas, ou seja, duas no mercado profissional e dois consultores, né, que me ajudaram, e depois esse papo com o Cabreira, me abriram os olhos e me ajudaram bastante na guinada que eu dei na minha carreira e no caminho que eu tinha que perseguir nela. Foram excelentes conversas. Veja só as sincronicidades, né? Você mencionou que seus pais se separaram quando você tinha 9 anos, a mesma idade que eu tinha quando os meus pais se separaram. E falando em Cabreira, nós dois, eu e o Cabreira, estamos agora pelo segundo ano consecutivo como integrantes do programa de lideranças virtuosas da Virtuous Company, que é uma empresa do Alexandre de Michele e da Ângela Donaggio, que inclusive já foram entrevistados aqui no podcast. Então, o Cabreira é meu colega de turma dentro desse viés de formação continuada nos temas de liderança e governança. Olha que interessante você ver. Eu tive uma conversa com o Cabreira do ponto de vista executivo, lá atrás, no início dos anos 2000. Né? Ele não deve lembrar, mas eu lembro. Eu lembro das palavras dele, lembro do aconselhamento dele, lembro da visão dele. E E, isso me e apoiou o que ele bastante. te falou? Então me conta. Se você não tem um plano de vida e carreira, você tá no plano de vida de alguém. Isso me marcou. E falava claramente o seguinte: se você não sabe o que você quer trilhar ao longo da sua carreira, cuidado que sempre as pessoas vão te convidar para alguma coisa que não é o que você deseja. Isso eu Certo. guardei. E segundo ponto que foi marcante que ele colocou, ele falou: você já pensou em trabalhar em empresa nacional? Eu vinha de multinacionais, né? Eu falei: Sim. não, porque a gente sempre, lá atrás, né, até 20 anos, 25 anos atrás, não era esse glamour trabalhar em empresas grandes nacionais, nem tinha tantas empresas grandes nacionais. Eu falei: não, Sim. pois é, as empresas nacionais estão virando multinacionais e é uma baita oportunidade você ser uma empresa, uma pessoa que dirija, né, uma empresa nacional que globalizou. E pouco tempo depois eu fui para a Braskem, né, liderar aí uma das maiores empresas brasileiras na globalização. Esses dois insights dele me fizeram repensar algumas questões na carreira. Muito bom. E quais são os teus principais ensinamentos com o esporte, mais especificamente o triatlon de longa distância? Isso. Bom, a minha vida começa no esporte desde criança. Eu via meu pai fazer esporte, então eu aprendi com meu pai fazer esporte e via o Seu prazer que pai ele tinha e praticava o desde quê? cedo. Meu pai praticava ginástica e corrida, Certo. né? E então eu desde cedo eu fiz natação, fiz judô, fiz basquete, fui federado no basquete lá em Minas Gerais, né? E aos 15 anos eu vim para a corrida de rua, no qual eu Certo. fiquei até os 46 anos na corrida de rua, 47 anos de idade na corrida de rua, e comecei no triatlo há 9 anos atrás, no triatlo de longa distância. Quais são os grandes ensinamentos que eu vejo na correlação triatlo, né, e vida profissional? Determinação. Eu sou uma pessoa extremamente determinada. Se eu coloco um objetivo, vou perseguir aquele objetivo. Disciplina para executar. Então, ou seja, você precisa, no ambiente profissional, se você quer crescer, se você quer desenvolver, ter disciplina com o que você quer aprender. No triatlo é igualzinho, tem que ter disciplina para treinar todo dia, para me capacitar. Uhum. E uma ponta fundamental que é resiliência. Como uma pessoa de RH que trabalha com mudanças, com cultura, com liderança, se você não tiver resiliência e muita Uhum. determinação, muita disciplina, talvez você abandone o barco na primeiro muro que você enfrente. E no triatlo é igualzinho. Né? Não é uma coisa de curta distância, é de longa distância. O que vale é a resistência, é a sua energia mental, é a sua preparação mental. Né? Então, todas essas condições te capacitam para aguentar uma prova longa. Então, determinação, resiliência e disciplina são coisas que eu vejo tanto na vida profissional quanto na vida de triatleta de longa distância. E
disciplina para conseguir encaixar os treinos em paralelo à carreira profissional? Porque eu imagino a sua agenda, como é que não foi ao longo desses últimos anos. Você falou 8 anos, 9 anos você está praticando 9 anos no triatlo? triatlo longa distância, isso. E aí uma média de quantos treinos por semana? São 6 dias por semana de treino, só descansa no Sim. domingo. Uma 2 sessões por média, dia? uma média de por dia, em torno aí de 2 horas e meia a 3 horas por dia de treino, e no sábado, dependendo da prova, de 6 a 10 horas de treino. E aí como é que você distribuía isso? Bom, acordava cedo, 4 e meia da manhã eu estava de pé, né? 5 Aham. horas da manhã começo a treinar, e até 7h30 da manhã, 8 horas estava treinando. Daí em diante, 8h30 em diante, já me dedicava muito mais ao trabalho, até por volta de 18 horas, no máximo 19 horas, e depois eu ficava mais com a família, né? Mais dedicado à família. Não que durante o dia não respondesse alguma coisa da família, ou não respondesse algum Claro, colega do claro. teatro, mas eram mais dedicados dessa forma. E eu sempre fui muito disciplinado. Eu sempre evitei que alguma coisa prejudicasse a outra. Então, se eu queria fazer alguma coisa, eu tinha que o lado profissional tá bem, o lado do esporte tá bem e o lado da família tá bem. E aí foi muito importante também falar, André, do entendimento da família, tão quanto o triatlo era importante para mim, não só pela questão física, mas mental. O triatlo foi para mim ao longo dos últimos 9 anos, e o esporte é para mim ao longo dos mais de 36 anos de carreira, a minha válvula de escape, é a minha válvula de equilíbrio, é meu local onde eu realmente relaxo. E acredito que cada um deve ter seu esporte, a sua atividade de leitura, yoga, seja o que for, Uhum. para ter o seu momento de relaxar um pouco da vida, né, pessoal e da vida corporativa. Eu chamo isso de reset cerebral, né? Então, assim, eu tenho esse hábito também, como você, de acordar muito cedo, e eu faço duas coisas antes de começar meu dia profissional. Eu faço esporte, ou eu nado, ou eu faço musculação, e eu medito. Uhum. E recentemente, eu tenho feito o esporte antes, porque aí o clube está vazio, e aí eu volto, tomo banho, medito e começo o meu dia zerado. Então, É isso, é isso. entendo perfeitamente. É uma espécie de fio terra É para isso, poder, né, ancorar é é, isso. e estar em dia, né, com os sentimentos, com a sobrecarga mental e, obviamente, com a saúde. Isso. E é interessante porque nessa hora que eu estou praticando triatlo, eu não penso nada desse ambiente profissional, né? Eu consegui realmente me concentrar no treino, ou estar treinando com as pessoas na bicicleta, na corrida, conversar, dialogar, rir, né? Botar Isso. o foco no treino. Então esse momento é realmente que eu achei muito importante o meu equilíbrio e que me ajudou a passar até por momentos de crises muito fortes na vida corporativa. Certo. Eu até li em um dos teus posts a frase "Anything is possible", no qual você mostra duas imagens separadas pela distância de 13 meses. Uma delas, quando você sofreu um acidente grave de bicicleta e Isso, teve uma fratura exposta, né? Colocou 14 isso, pinos de uma placa de titânio no braço esquerdo. E a isso, outra, 13 meses depois, quando você voltou a competir em uma prova em Portugal. O que você isso. pode contar para a gente sobre os ensinamentos a respeito desse episódio? Primeiro eu vou explicar Anything's Possible. Anything's Possible é o tema do Iron Man. Então, o Iron Man é impossível fazer, só aqueles homens de ferro fazem, ou mulheres de ferro fazem a prova. Não, todo mundo, tudo é possível. Então, Anything's Possible, tudo é possível. E eu sofri um acidente, né? Então, em setembro de 2023, né? Um acidente Durante uma grave, prova, delicado. durante um treino? Faltando 2 semanas para uma prova da Ironman, eu sofri um acidente de bike, acabei capotando a bike numa estrada, e aí ao parar, meu braço esquerdo, esse braço aqui, estava com o osso do lado de fora. E é Nossa. interessante, não saiu uma lágrima do meu rosto, e eu fiz a cirurgia, eu fui socorrido, fui para ambulância, eu operei no Sírio-Libanês no final do dia, 4 horas de cirurgia, né, para não só recolocar o osso no lugar, como tudo tinha rompido 2 ligamentos e várias outras questões aqui. Mas a minha questão foi muito clara, André. Como eu lá aos 15 anos não fui vítima da vida, que eu falei da crise financeira, eu falei o seguinte: eu vou enxergar esse acidente como aconteceu como um grande aprendizado e como uma recuperação que possa ser exemplar para todo mundo que me acompanha no Instagram, de forma que eu torne não vítima da situação, mas que eu mostre claramente que, ao invés de ter uma postura de vítima e de tadinho, agora eu vou reagir, mostrar claramente como é que eu tenho que ser responsável, consciente em refazer a minha recuperação e voltar a competir, que é uma coisa que eu amo fazer. E aí foi assim, né? Com tipóia no braço, em 15 dias eu já estava pedalando dentro de casa, já estava caminhando na rua,
né, com 30 dias, né, já estava começando a movimentar um pouquinho mais o braço, já podia, né, começar a fazer uma natação um pouco mais leve, estava na fisioterapia, e em 60 dias eu já estava nadando em alto mar. Em 90 dias eu estava pedalando na rua, e um ano depois eu já estava competindo normalmente nas provas da Ironman. Né? Então, o que eu quis dizer? Eu não me tornei vítima do assunto. Né? Olha, aconteceu esse fato comigo, ok, vou lidar com o fato e vou recuperar rapidamente. Vou botar toda a minha energia para recuperar isso aqui. E uma coisa importante, André, meu acidente foi no sábado. Segunda-feira eu estava no trabalho. Domingo eu saí do hospital, segunda-feira eu estava no trabalho. Né? Não é para mostrar que eu sou herói, não tem nada disso. Mas é o seguinte, eu tive um acidente, então normal, estou aqui, nada me incapacita estar aqui com vocês conversando, né, comentando. Eu não posso dirigir, mas posso estar aqui normalmente com vocês. Então é uma atitude sempre minha de encarar as coisas que eu enfrentei na vida de uma forma positiva. Né? Ao invés de ser vítima, ser protagonista. Né? Usar isso como um aprendizado e bola para frente. Então, em 13 meses, para mim, foi uma história importante contar de um acidente grave, né, em que realmente, se eu não tivesse tomado toda a precaução na recuperação, eu teria tido efeito de mobilidade no braço esquerdo e no pulso esquerdo. Tornei isso um aprendizado e falei, olha, é isso aqui. Essa que é a lição que a vida me dá. Né? De todo evento que acontece, a gente está na nossa cabeça como comanda recuperar desse evento. E o que a Adriana, sua esposa, disse quando viu que você, logo em seguida da cirurgia, já estava se preparando para querer retornar para os treinos? Ela me dá muita força. Tanto ela quanto meus 3 filhos me dão muita força. Que eles sabem que o triatlo para mim é mais do que um esporte. O triatlo para mim é um dos motivos da minha felicidade. Né? É onde eu descarrego, é onde eu ganho energia, é onde eu vibro. Né? Então me deram muito apoio. E outra coisa, eu fiz sempre isso tudo com muita orientação profissional. Então eu não fiz nada, né? Eu tenho um médico cardiologista que me acompanha, eu tenho um endócrino que me acompanha, eu tenho um médico ortopédico que me acompanha, eu tenho um fisioterapeuta, eu tenho massagista. Então, assim, eu não faço nada sem nenhuma orientação. Eu não sou em nenhum momento uma pessoa que desrespeita uma orientação de quem tem domínio técnico. Então, minha família apoiou bastante, ainda mais que tinha toda a orientação médica do que eu podia fazer e o que eu não podia fazer. Sabe que eu te ouvindo, me lembrei de uma história. Eu, ali no período de 2015 a 2019, até a pandemia, eu participava de campeonatos mundiais de natação master. Então, triatlo eu fiz uma única vez um short, quase morri. Eu sou apaixonado. Você foi muito bem na natação, né? Eu nadei, entrei por bronquite na natação e 5 anos, 7 anos entrei na equipe do clube e competi durante muitos anos. Parei na época da faculdade e aí retornei agora ali naqueles anos 2015 a 2019, recentemente eu participei de campeonatos de natação master. E em 17 eu estava em Budapeste, na Hungria, e um pouquinho antes de uma prova, eu sou costista, eu nado costas competitivamente, eu estava conversando com um sul-africano sobre o que era o esporte para ele. E ele dizia o seguinte: a natação para mim é uma terapia. Então, ele dizia: you go there, just leave it in the water. Só deixe tudo na água. É isso que aí. é essa coisa da mudança do canal cerebral, daquilo que está te preocupando, das angústias, para que você possa zerar e retomar. Então, me lembrei dessa história te ouvindo. E eu queria Ô, pegar André, esse... Oi, diga. você conhece um conceito que se tem do Brian Dyson falando das 5 bolas da vida? Sim, sim. Então, Uhum. é isso daí. Então, se você não cuidar da sua alma, da sua saúde, da sua família, dos seus amigos, você vai cuidar só do trabalho, todas as outras vão ficar desequilibradas. Então, o Exatamente. triatlo é para mim cuidar da minha alma É isso e da mesmo. saúde. Vamos mergulhar um pouquinho no momento do acidente. O que você lembra? Foi uma desatenção sua? Foi alguma coisa inesperada? E em que momento que você viu, vou cair? E o que você lembra sabe, do que se passou naquele recorte específico? Tá. Bom, a orientação do treino naquele dia, como era um treino faltando 2 semanas para a prova, era cada um fazer um treino sozinho. A gente treina aqui numa região de São Paulo chamado Riacho Grande, que é na represa de Billings, é na Estrada Sim. Velha de Santos, e lá tem subida, descida em reta, e lá geralmente venta muito numa determinada direção. E nesse dia de caráter excepcional, estava um vento absurdo e sem direção única. Ele vinha do lado direito, vinha do lado esquerdo, vinha de frente. E aí um amigo meu encostou em mim do triatlo e falou: Marcelo, vamos terminar aqui agora o treino juntos, porque está muito sofrido hoje. Eu falei, ok. E aí, quando você está no ciclismo, você reveza a dianteira, né? Você vai Isso. revezando, ficando na Uhum. roda, revezando a dianteira. E aí chegou numa reta, né? Eu estava na hora de eu passar por ele para poder ir para frente para puxar o ritmo. Na hora que eu fui passar por ele, veio uma rajada de vento da esquerda para a direita.
E como a gente usa a bicicleta de competição, ela é mais baixa e o nosso perfil de roda ele é um pouco mais grosso. Ou seja, se vem um vento lateral, ele sofre mais o impacto e a bicicleta mexe. Né? E na hora que ela mexeu, vem o vento lateral, na hora que eu estava passando, na hora que ela mexeu, eu perdi a frente, ou seja, a frente veio para o lado direito. E eu estava passando ele. E aí, na hora que ela veio isso, minha roda encostou na roda dele, na parte de trás. Ele não caiu e eu saí capotando de bicicleta. E a cena final foi, eu lembro de toda a queda, não fiquei nenhum E desacordado. ele observando a tua queda, porque ele estava atrás. Ele estava na frente. Ele estava na frente, eu Ele estava estava na passando por frente. ele. Entendi. Aí tinha gente atrás, mas só tava eu e ele, né, revezando, tinha gente atrás pedalando normalmente aquela rodovia, né? E aí eu só lembro da cena da bicicleta minha parando em cima do guardrail, minha bicicleta ficou parada como um cavalo assim no guardrail, e eu deitado no chão, né, com os dois braços para baixo, e eu olhei aquela cena do meu braço com o osso para lá. Então eu lembro de tudo. A primeira coisa que me deu naquela sensação, eu falei, nossa, tive fratura exposta. Bom, isso aqui já é dado. Como é que tá a minha Sem dor. cabeça? Como é que tá... eu estava sentindo pressão, não sentia dor. Pressão. Uhum. Parecia uma pressão enorme. E aí eu falei, bom, isso aqui já está dado. Como é que está a minha cabeça e como é que está a minha coluna, que era a minha preocupação. E aí fui parando uma série de pessoas, né? Naquele local ali. Eu pedi para tirar meu capacete. Meu capacete não tinha um arranhão, ou seja, eu fiz cambalhota sem bater a cabeça. Né? Então já era um bom sinal de certo lado. E eu via que na coluna estava tudo bem. Então eu fiquei tranquilo no chão. Pedi o telefone, meu telefone celular não estava funcionando, né? Coincidentemente não sei por que não estava pegando, e pedi de uma pessoa. E a minha primeira questão era ligar para minha esposa e avisar que eu tinha tido um acidente, para que ela não recebesse de outra pessoa e sim de mim, que eu tive um acidente. Uhum. Né? Enquanto ele Ouvi chamava a sua ambulância, eu voz. falei, eu quero falar com a minha esposa. Hã? Ouvi sua voz, né? Isso, eu falei, ó, Adri, tive um acidente grave, fratura exposta. Ela começou a chorar, eu falei, calma, se eu estou te ligando, eu estou bem. Eu estou te ligando, eu estou com calma, tinha uma fratura exposta no braço, provavelmente agora eu vou ser socorrido para ambulância, para algum hospital, eu te aviso. Né? Avisa o médico que eu tive isso e que eu vou ligar para ele. Né? O médico que me acompanha no triatlo. E aí foi, eu tirei foto, mandei para o médico, veio conversando com o médico e fui na ambulância conversando com o socorrista. Cheguei no hospital, conversei com os enfermeiros. Em nenhum momento saiu uma lágrima. Senti a dor quando mexiam na região, mas assim, eu lembro de detalhes e todo o carinho que foi tido em relação a mim, a atenção dada para aquela situação específica, né? Então assim, só não vou falar que eu tenho que agradecer o acidente, mas só tenho a agradecer ter colocado pessoas boas que estavam comigo, né, que me socorreram, né, e da minha cirurgia que me fizeram voltar com a vida normal. E você já parou para pensar o que você está fazendo diferente a partir daquele acidente, pensando que o acidente poderia ter sido fatal? Uma das coisas que eu tenho falado claramente, usar o equipamento de proteção. Então, assim, porque na bike, das três modalidades do triatlo, a mais perigosa é a bike. Sem Né? dúvida. E eu vejo muita gente imprudente, né? Quando o dia está chovendo, gente andando aqui na rua de São Paulo sem capacete. Né? Então, sempre que eu posso, eu busco falar da questão da importância do uso do equipamento de segurança, né? Que é fundamental o capacete e o óculos. Muita gente não usa o óculos é importante para evitar que algum objeto venha. Né? Tenho tomado mais cuidado, por exemplo, na prova que eu fiz agora em Portugal, eu tinha muita subida e descida em montanhas. Na descida em montanhas, eu maneirei na velocidade, eu falei, não preciso de outro Certo. acidente. Eu vi os Uhum. europeus passando, voando, né? E eu falei, para que isso? Eu não quero morrer, eu quero competir, eu quero curtir, eu quero chegar no final inteiro. Então, Isso. talvez uma outra descida que eu fazia mais rápido no passado, eu já tomei mais cuidado agora. Né? Não por medo, é precaução. Eu não quero que Uhum. aconteça. Né? Nenhum receio. Né? Então, eu fiquei mais cuidadoso nesse tipo de situação e também, né, quando a gente está andando em equipe, tomando um pouco mais de cuidado. Né? E orientando também com relação às pessoas, com relação ao cuidado de estar andando junto em pelotão de bicicleta. E algum tema relacionado à espiritualidade, a temas emocionais, convivência com a família, porque esse tipo de coisa cria um chacoalhão, né? É, assim, eu não senti que eu quase morri, eu poderia ter morrido, né? Claro, Mas claro. Mas coincidentemente, poderia, né? Poderia e a morrer. gozar é o seguinte, 15 dias depois, eu Ah, atendi um pedido da minha esposa, que era antigo dela, a gente fazia um curso, esqueci agora na igreja, como é que chama, que os casais vão, no final de semana que os casais ficam convivendo na igreja, né? sim, E aí eu fui, né, que é encontro de casal. Né? Aí certo. fui participar de um encontro de casais com Cristo. Né? Eu sou uma pessoa católica, mas não era aquele praticante. Né? E Sei. ela é católica, a é católica, e eu fui. E me reconectei com a igreja e com a espiritualidade. Né? E foi muito importante para mim. Né? Foram 15 dias após o meu acidente, né? E uma reconexão que eu nunca tinha dado tanto os cultos como eu dei esse final de semana para a igreja.
né? E a partir daí, hoje eu tenho um grupo de igreja que eu participo, né? Somos 6 casais na igreja, vou muito mais na igreja que eu ia antes, né? Escuto muito mais, né, oração do que eu estava no passado, e isso me retornou, inclusive, à espiritualidade. Foi uma coincidência, né? Já estava marcado. Né? Então, assim, para mim foi muito bom. Então, minha fase espiritual ficou muito mais balanceada. Eu hoje escuto música de igreja, gosto, me curto, sinto a música da igreja, então isso me fez uma reconexão novamente com a igreja católica. Muito interessante o tema da espiritualidade. E aí, depois de 36 anos atuando como executivo, que foi justamente, né, a ideia que eu tive de te chamar para ser meu entrevistado, você anuncia que vai deixar o mundo corporativo. Queria saber como é que surgiu a reflexão, que eu sempre digo assim, no momento que as palavras vêm a público, tem tudo o que aconteceu antes, começando pela tua reflexão, pela conversa com o espelho, por aquele sonrisal da mudança que começa a efervescer. Como é que foi isso para você? Ótima pergunta. E ela começa nos 15 anos de idade, quando eu falei que eu queria ser top management. Ah, E aí, então, eu fui buscar os desafios, fui desenvolver. Aos 30 anos de idade, eu não vou mencionar o nome da empresa, por respeito, eu estava numa ótima empresa, numa ótima posição, mas eu não estava feliz, uhum, porque eu notei que eu comecei a guiar minha carreira mais pelo ter e não pelo ser. E estava uhum, afastando um pouco da minha essência, do ser, de como eu sou. E uma vez, eu morava já aqui em São Paulo, a minha esposa entrou no banheiro, eu estava sentado no banheiro, não conseguia chegar no box para tomar banho porque eu chorava. E minha esposa entrou e falou: "O que está acontecendo?" Eu falei: "Não estou feliz." "Mas você está na boa posição, você está na boa empresa." Eu falei: "Mas eu não estou feliz, não é isso que eu quero." Ali eu defini meu propósito, que bate muito com o seu canal, que eu defini que eu queria estar em empresas onde eu pudesse levar felicidade para a vida das pessoas onde eu trabalhasse. E eu não uhum, estava feliz, porque eu não estava feliz. Então eu preciso trabalhar em empresa em que eu leve felicidade. E comecei a partir daí guiar minha carreira, muito mais forte em relação a esse propósito de levar felicidade, né, para as organizações e para as pessoas com quem eu trabalho, né, do que qualquer outra questão. E aos 40 uhum, anos de idade, André, eu fiz uma reflexão de carreira. Eu lembro da conversa minha com Pedro Mandelli. Fiz uma reflexão minha de carreira do que eu queria para os próximos anos de vida. E naquele uhum, momento, aos 40 anos de idade, eu defini que entre 55 e 57 anos de idade, eu sairia do mundo corporativo e iria dar de volta para o mundo corporativo aquilo que eu ganhei: conhecimento, experiência e, se possível, para muito a maioria das pessoas de maneira gratuita, para que eu pudesse ajudar a uhum, desenvolver alguém. Então, a minha uhum, reflexão começou aos 30 mais forte, sobre a questão de propósito, levar felicidade, e aos 40, quando eu determinei essa faixa etária em que eu sairia do mundo corporativo. Naquela hora, uma faixa etária se estabelece meio assim, bom, acho que em torno disso, né, eu vou sair do mundo corporativo. Nos últimos 3 anos, né, ou melhor, nos últimos 9 anos, eu fui responsável em liderar 2 crises corporativas extremamente fortes, né, na uhum. Braskem, com muito afinco, com muito orgulho de participar dessa liderança desse movimento, com muito apoio da companhia. E há 3 anos atrás, eu comecei a refletir que estava na hora de eu começar a pensar em me preparar para o meu próximo ciclo de vida. E comecei a Certo. falar com a minha equipe: olha, gente, em máximo 2 anos eu vou estar fora, né, do mundo corporativo como executivo. Né, esse é meu pensamento. E isso veio ao longo do tempo. No início do ano passado, eu tive conversa com o meu presidente, que estava na empresa naquela época, falando: olha, eu acho que esse é meu último ano, né, de carreira executiva. Falou: não, não fala isso, me espera sair da companhia. Ele, né, ele Sim. falava assim dessa forma. Coincidentemente, em outubro do ano passado, ele anunciou a saída dele da Braskem e veio um novo presidente na Braskem. Esse novo presidente que chegou na Braskem também quis fazer uma mudança em 8 dos 11 vice-presidentes. E eu estava no Uhum. meio. E aí casa o meu momento pessoal com o momento da Braskem. E eu venho. E a reflexão, se eu puder colocar para você, André, que é muito importante acontecer, é que a gente tem que se preparar mentalmente para esse momento. Isso. Porque enquanto você está no mundo corporativo, o seu telefone toca, você é Marcelo de tal empresa, você é André de tal empresa, você é convidado para eventos corporativos, você tem uma série de privilégios, você tem uma série de status. Se você não tem desprendimento disso, você, ao sair do mundo corporativo e ficar sem CNPJ, você, desculpa a palavra, pira. Porque você está muito baseado no título de onde você estava e não na sua essência. Então, nos últimos Uhum. 2 anos, foi uma preocupação muito minha em preparar a minha essência para esse Uhum. momento e desprender
de coisas que o mundo corporativo lhe dão em que eu não teria mais. Então, hoje, né, quando eu saio do mundo corporativo agora, 10 de janeiro de 2025, eu estou extremamente em paz. Né? Acabei de ter uma refeição com os meus filhos aqui em casa, brindar com eles esse momento. Então, assim, para mim está É. sendo maravilhoso. Maravilhoso esse momento que eu estou vivendo agora. Não sei mais um ano para frente, mas meu pensamento é: faça esse momento de saída, né? Vou lá atuar. Tenho aí 2 convites já fechados para trabalhar em conselhos de administração, e tem um terceiro que está aparecendo. Já tem convite de palestras, alguns podcasts. Então eu quero hoje compartilhar o meu conhecimento e me dedicar a algumas causas voluntárias. Muito bom. Então, que bom, meu convite veio no timing bem certo, hein? É, exato. Foi o primeiro convite. Eu tenho 5 convites agora de podcast. Que bom. Você sabe que, de novo, né? Você faz 57 quando? Junho. Junho. É, eu fiz agora em janeiro, né? Então É, eu sou 6 meses mais velho que você. E eu tenho um episódio eu estou escrevendo um novo livro, meu terceiro livro, e eu conto esse trecho, está ainda em produção, mas eu também tive um episódio de chorar no banheiro da empresa onde eu trabalhava, olha, pelo volume de pressão. Então, tinha o status, tinha a remuneração, tinha a isso, imagem, mas não tinha satisfação, não tinha felicidade interna. isso, E aí não há dinheiro no mundo que compense, né? A tal da isso. compensação não existe. Então eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. E o outro tema que te ouvindo eu acho fundamental, que é a palavra planejamento, Marcelo, porque você teve o privilégio de poder planejar e de poder se preparar e preparar o entorno em relação a isso, né? E eu sempre provoco executivos e executivas para pensar em contingências, pensar em plano B e plano C, mesmo que não com essa intenção. Porque a verdade é que quando a gente está no calor dos acontecimentos da carreira executiva, não muita gente tira a cabeça de dentro da terra e olha para o espelho, faz um balanço, procura um bom mentor, faz um bom processo de coaching executivo por iniciativa própria. E esse tipo de ferramenta de suporte externo, ela é fundamental para preparar, seja para um planejamento voluntário, seja para eventos que possam acontecer e nos pegar de surpresa na vida. Você concorda? Concordo plenamente, plenamente. E assim, o passo que você deu e eu dei de sair do mundo corporativo e ficar sem CNPJ, te dá muita reflexão. E você tem que estar pronto, né, para esse desapego de muitas coisas que você tem no mundo corporativo, né, além de preparação econômica e financeira. Né? Isso. Você tem que estar preparado econômico e financeiramente para poder bancar esse seu projeto. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente humilde, eu sou uma pessoa, né, não tenho extravagância na minha vida pessoal, né, e eu preparei também economicamente e emocionalmente para esse momento. E esse despreendimento das questões corporativas, eu acho que é um dos grandes desafios que os executivos têm. Não dá para planejar pós-sair, porque você É. vai sofrer muito mais. Né? Tem que Você planejar sabe bem que antes. eu tive meu primeiro livro chama-se Muito Trabalho, Pouco Estresse. E eu tive um blog, uma coluna na exame.com chamada Muito Trabalho, Pouco Estresse. E eu publiquei um artigo que eu tinha escrito quando eu tinha saído de uma das empresas que eu trabalhei, e o título do artigo era andré.andré.com.br, onde eu falava justamente sobre o perigo de a gente vincular a nossa identidade ao sobrenome corporativo. Isso. E aí tem um cuidado que eu queria só ressaltar aqui, porque eu tenho certeza que você enxerga da mesma forma, que não se trata de destituir ou diminuir a vida corporativa, mas Não, sim colocá-la dentro da importância que ela deve ter de acordo com o estágio de vida que cada um tem. isso. Eu amo trabalhar, amei trabalhar, tenho muita gratidão por todo local que eu trabalhei. Nossa, como eu tenho gratidão na Fiat, na Unilever, na Reckitt Isso. Benckiser, na Braskem, nem se fala. Quanta pessoa bacana eu conheci, quanta pessoa maravilhosa eu tive como líder, quanta equipe deliciosa de trabalhar. Só que eu tinha que planejar minha vida também, né? Eu tenho que planejar minha vida. Então, tudo isso de bom, né, eu levo comigo, no meu coração, né? Só que chega uma hora que eu quero compartilhar isso de uma forma diferente. É aquilo que você colocou um pouco também, trabalhar muito sem estresse.
Talvez eu queira trabalhar mais agora, fazendo mais coisas que eu gosto, né? Com conteúdos que eu mais gosto, tendo a minha pressão para colocar o foco nisso, né? E eu E com mais dosando essa minha autonomia, né, pressão. Marcelo? Com mais Acho que a autonomia é uma autonomia, palavra muito importante, né? exatamente, com mais autonomia de trabalhar mais tempo com coisas que eu mais gosto. Não que eu não trabalhei com, pelo contrário, eu sempre amei tudo que eu fiz, né? O meu contato com a imprensa, gestão de marca, gestão de pessoas, né? Mas você tem mais afinidade com outro tema dentro dessas áreas. Então, se eu puder dedicar mais isso a ajudar pessoas, vai ser meu menor prazer. E se você vai seguir como conselheiro, obviamente você está inserido no mundo corporativo e Exatamente, eu não saí da vida corporativa, né? vai alavancar a sua bagagem, né? Então, eu Isso. só quis esclarecer isso para não parecer que aqui a gente está fazendo um bate-papo desmerecendo o mundo Não, corporativo. Ao contrário, é complementando, né? pelo contrário, eu nunca tive nem perfil empreendedor. Eu sempre amei a vida corporativa. Vários amigos que abrem negócio, falei, eu não tenho esse perfil, eu sou executivo, eu adoro trabalhar em empresa, eu adoro estar no nosso negócio. Né? Então, eu sempre amei a vida corporativa, eu sou muito grato. Tem mais de 36 anos, eu tenho que ser grato, né? Bom, aí se eu pego aquele momento dos teus 15 anos, né? Eu quero ser um top management, quero ser um diretor, quero ser um C-level, não quero passar por dificuldade, quero ter o meu lugar, né? No hall de sucesso do mundo corporativo. Daí você também, e aí você constrói uma carreira de sucesso com isso, você também é um triatleta de longa distância, pai de 3 filhos, inclusive com esse episódio do acidente. Então a gente vê a sua imagem de fibra, de resiliência, de disciplina, que é muito inspiradora. Mas aí tem uma armadilha que é, eventualmente, o pessoal achar que você é um super-homem e não se vincular, não se perceber com uma conexão genuína com a sua figura. Como é que você lidou com isso quando você interagiu ou conviveu com pessoas muito diferentes de você, tentando de fato criar conexões verdadeiras? Ótima pergunta, porque eu vou voltar antes dos 15 anos à educação dos meus pais. Meus pais falavam para mim duas frases que eu vou pedir licença aqui, que eu vou usar palavras que naquela época se utilizavam há 50 anos atrás, que hoje talvez Uhum. sou. Meu pai falava assim comigo: trate um preto, um branco, um rico, um pobre do mesmo jeito. E minha mãe falava comigo: não importa o que você faça, só seja feliz no que você venha fazer. Você pode ser um palhaço de circo, um surfista. Naquela época ela falava, é muito jovem, né? Qualquer coisa, só faça bem. Faça bem que você esteja feliz e faça as outras pessoas felizes. E isso ficou gravado na minha mente sempre, eternamente. Então, na medida em que eu fui crescendo na carreira, eu sempre lembrava da busca da felicidade e de tratar todo mundo igual, todo mundo de uma forma muito respeitosa. Tanto que eu acho que se alguém vê meu LinkedIn, os meus e-mails, minhas mensagens de despedidas, vai ter muita mensagem como eu tratei todo mundo bem. E eu sempre tratei, André, de maneira genuína, vem do coração, não vem daqui. Vem do Uhum. coração. Sempre amei lidar com as pessoas, então eu trato bem uma pessoa que trabalha na Copa, eu trato bem o porteiro do clube, eu trato bem, né, uma pessoa que trabalha na minha residência, eu trato bem um diretor, um presidente, um analista. Eu não trato o cargo, eu trato a pessoa bem. Né? Isso eu tratei bem. Então, eu nunca deixei o poder subir na minha cabeça. O poder, para mim, sempre foi útil para usar a favor das pessoas e não a meu favor. Isso é uma coisa que eu sempre aprendi na minha carreira. Né? Então, seja com pessoas que eu trabalhei que eram difíceis ou pessoas que eram muito boas. Quando você adquire determinadas posições, você pode usá-la para você, a seu benefício, ou usar a benefício dos outros. A minha decisão sempre foi usar a benefício da organização ou das equipes que eu trabalhei. Então, assim, manter a humildade, proximidade, não mudar a minha essência. Eu nunca mudei minha essência do jeito de ser. Né? Então, sempre fui uma pessoa alegre, divertida, brincalhona. Nunca fui hierárquico, tanto que eu estou com 57 anos, André, e tem gente que me chama até hoje de Marcelinho, né, por causa do jeito divertido que eu sou de colocar. Né, e isso nunca me denigriu, desculpa, a palavra correta não é denigrir, nunca me prejudicou, né, Isso, a minha imagem, desculpa pela palavra, hábito antigo, né, desculpa. Né, exatamente. então isso nunca me prejudicou de eu ser divertido, alegre. Né. Tem empresas que não aceitavam isso, aí eu tinha que mudar meu jeito de ser, eu falei, não, então vou mudar a organização que eu trabalho. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica para os executivos, seja, na medida que vai crescendo na carreira, mantenha mais ainda a sua humildade. Né? E use sempre o poder a favor da empresa e das pessoas, não a seu uso próprio. Né? Quem lhe mantém numa empresa não é teu líder, são as pessoas de baixo.
né? Então, é isso que é importante, você sempre cuidar do seu time, do seu ambiente de trabalho, porque isso aqui realmente, a mim, sempre me trouxe felicidade e eu sempre me retive numa companhia por causa da equipe que eu trabalhei, não com quem eu trabalhei. É. Primeiro, eu tenho que te dar os parabéns por fazer uma correção pública ao usar a palavra denegrir, porque eu Isso, acho que o letramento é uma jornada isso. e eu acho que a gente muitas vezes usa palavras inadequadas e tem que ter a consciência que elas são inadequadas e pedir desculpas e seguir em frente. Faço isso o tempo todo. E o segundo é você falando sobre tratar as pessoas da mesma forma, ensinamento que sua mãe lhe deu. Eu acho isso fundamental. Eu tive a oportunidade de trabalhar com diferentes perfis de líderes e uma pessoa em especial, que na verdade não era bem um líder, era mais um chefe, veio de uma origem muito humilde, chegou a uma posição hierárquica de patrimônio muito, muito vultosa, muito confortável. E quando eu ia para ele para os lugares, eu percebi que ele ignorava as pessoas mais simples. Isso me incomodava profundamente, a ponto de eu dar ainda mais atenção do que normalmente eu dou para tentar mostrar o que eu acreditava ser a postura adequada. Então, eu acho que isso chama-se humanidade, Marcelo, que é É, a gente honrar a nossa origem, honrar as histórias dos outros e falar a respeito, que é um dos objetivos que eu tenho aqui com esse podcast, sabe? Você isso. contando as suas histórias e falando o que você passou, se conectando comigo e a gente, a partir desse diálogo, dessa conversa, procurando impactar muitas outras pessoas. E aí, André, se eu puder somar no que você está dizendo, né, ao longo do tempo eu fui aprendendo uma correção e adicionando a frase em que era dita pelos meus pais. Eu tenho meu estilo de gestão, eu sempre tive meu estilo de gestão. Ele é uniforme. Só que eu aprendi que com o tempo, cada pessoa que trabalhava comigo gostava de ser liderada da forma dela, não do meu jeito. Ou seja, por mais aberto, transparente e próximo que eu era, uma gostava mais de estar mais próximo, a outra gostava de ter um pouquinho mais de distância, eu só fazia um follow-up de vez em quando. Então, é importantíssimo você conhecer as pessoas que trabalham com você, o estilo de cada um e você, como líder, se adaptar. Né? Isso. A forma como cada um gosta de ser liderado. Isso se chama empatia. Isso se chama humanizar as relações, se colocar no lugar do outro, né? E é gozado porque eu sempre gostei de conhecer as histórias de vida das minhas equipes, né? E eu me lembro na Braskem, quando fui conhecer até de um analista de suprimentos, que eu liderei de suprimentos, analista aí, na época eu entrei, eu conheci todas as pessoas, as histórias de vida deles, né? Eu conheci com todos eles, para conhecer a pessoa, não o cargo que ele Sim, ocupava, sim. né? Então, eu reconselho muito que os líderes conheçam as pessoas, não os cargos que elas ocupem. Né? E que tenham uma sabedoria de saber adaptar alguma coisa no seu estilo de gestão de acordo com o que é o melhor para aquela pessoa. Então, a adaptação que eu falo na frase hoje que meus pais diziam é que trate os outros como eles gostariam de ser tratados. Muito bom, muito bom. Você falou que, né, tem aí esses convites para conselhos e, obviamente, essa é uma das vertentes que deve aparecer com força aí, pensando nesses novos ciclos que você está começando a criar. Você acredita que os temas pessoas, cultura organizacional, eles vêm ganhando mais importância na pauta dos conselhos? André, vou ser bem honesto. Eu acho que como fala, sim, como prática, pouco. Né? Muito Por se quê? fala. Eu acho que tem, dependendo do tipo de empresa, né? Eu vou dar minha experiência profissional. 36 anos, sempre escutei falar a área de RH é importante, a gestão de pessoas é importante, pessoas é o lado mais importante da companhia. Aí quando você vê no dia a dia, as pessoas são maltratadas, não são escutadas, né? Às vezes uma empresa ou outra não tem um bom ambiente de trabalho, né? A cultura corporativa, pouco se fala sobre ela, pouco se discute, pouco se vê a prática. Então eu vi muito mais speech do que prática, né, ao longo da minha trajetória profissional. E coincidentemente, né, até dando um exemplo, na Braskem eu já vi bem diferente, já vi muita prática do que era falado. Eu ainda acho que os conselhos ainda são muito formados por muitos CEOs. Ainda tem muito pouca gente de outras profissões participando de conselhos. Né? E eu acho que é natural até um presidente ficar preocupado com a questão de cultura e de gestão de pessoas. Mas eu não sei se o IBGC tem uma estatística de quantas pessoas que vêm da área de RH estão no conselho hoje. A grande Eu acho que minoria. tem os comitês de pessoas, sim, tem os comitês de pessoas.
olha quem compõe os comitês de pessoas. Geralmente são ex-presidentes de companhia. Nada contra CEOs, pelo amor de Deus, pelo contrário. Mas eu estou colocando que talvez um pouco de pessoas que venham da profissão para trazer um pouco de mais conhecimento técnico seja fundamental, seja no conselho, seja nos comitês de pessoas que existem hoje em dia. Eu vejo os comitês muito preocupados, às vezes, com algumas questões de governança, de remuneração, que é importantíssimo, né? Tem até as normas do IBGC com relação às empresas SA para isso tudo, mas eu vejo muito pouco ainda de outras questões sendo debatidas. Então, eu acho que temos ainda um caminho a percorrer, né, em conselhos, na minha percepção, com esse tema de cultura e pessoas. Eu acho que é um tema que se coloca importante. Eu acho que quando se vê em pesquisas do IBGC ou outros institutos, saem dos temas prioritários, mas talvez se você pegar a pauta estatística no ano, quantas vezes discutir, eu acho que ainda não é o maior denominador, nem o segundo, nem o terceiro de discussão que tem em conselho de administração das empresas. E quão difícil foi para você virar a chave quando você começou a atuar em conselhos, onde o seu papel não era mais executivo, não era mais da execução? Porque esse é um desafio, uma armadilha que eu vejo em muitos exemplos, muitos casos. André, é mais complexo do que a gente imagina, porque quando você... Eu estava como executivo e já atuando em comitês de pessoas. Você vai para o comitê com espírito executivo. Não, e eu coordenava, eu já coordenei 2 comitês de pessoas, né, e fui membro de comitê, né. A vontade que você tem é de executar, e não é o seu Isso. papel como conselheiro. Então, assim, no primeiro experiência que eu tive, né, em que o dono, né, da Unidas me convidou na época, minha vontade era executar. E eu fui entender que não era esse o meu papel. Então, uma primeira atuação minha foi muito prazerosa, mas dolorosa, porque eu notava que eu não tinha ação. Eu tinha recomendação, tinha um aconselhamento, tinha um acompanhamento, mas não tinha ação. E depois você entende a importância do papel, né? Depois você encaixa a importância do papel. Então, nas minhas atuações na sequência, eu já entendi muito claramente, né, meu papel. Então, não é fácil sair de vida executiva, que é executar, para conselho, que é aconselhar, acompanhar, orientar. É diferente a atuação, né? Você não tem essa gestão 100%. Eu costumo sempre dizer nas minhas turmas do IBGC que foi-se a época onde a carreira de conselheiro vinha necessariamente depois da de executivo. Porque hoje a atuação como conselheiro faz do executivo ou executivo um profissional muito melhor. Isso. E acho que talvez em algumas situações eu sofri menos, porque eu sempre tive um estilo de delegação. Eu nunca fui uma pessoa centralizadora. E olha que não Certo? sendo centralizador e não sendo uma pessoa que sempre fez micromanagement, né, eu já sofri. Eu imagino se eu fosse uma pessoa centralizadora e queria tudo na minha mão o tempo todo, eu ficaria, né, acho que eu entraria num processo muito difícil de entender o papel de conselheiro. E eu tenho muita admiração por conselho de administração, pelo papel dos conselheiros. Eu sempre respeitei muito, né? E eu acho que é uma atuação de gente realmente que vem para apoiar, né, uma organização. Então, esse eu acho que é importante o papel do conselho. Eu acho que é dar um pouco insight diferente do que a gestão está vendo, ou provocar a gestão de uma empresa no que está sendo feita, né, validar, endossar, provocar. Então, eu vejo com muita admiração o papel do conselho de administração hoje. A gente falou sobre pessoas, falou sobre cultura e eu queria puxar o tema da diversidade. E eu queria, a minha pergunta original era a sua visão sobre a importância da diversidade e inclusão no mundo corporativo. Mas, baseado num contexto pessoal que você mencionou para mim, eu queria que você trouxesse a sua visão pessoal a respeito da importância da diversidade no mundo. Mas eu vou pegar a sua primeira pergunta. Primeiramente, diversidade não é falar sobre eles, é falar sobre a gente. A gente tem mania de falar diversidade e falar das minorias, né? E esquece de falar que diversidade não é falar das minorias, é falar de todos. É falar de todos no convívio junto. Então, no programa que eu tive na Braskem, nosso considera muito claramente isso. Apesar de ter 5 frentes de atuação, a gente falava da gente, uma questão chamada respeito é inegociável. E diversidade para mim é respeito. E para mim foi muito importante, como eu mencionei, acho que para você, na conversa privada, né, eu tenho 3 filhos e meu primeiro filho, ele é trans. É isso mesmo, vulnerabilidade. É um processo que o amor sobrepõe a tudo, né? É um processo em que você tem que se colocar no seu papel, no meu caso, da minha filha que virou filho, né? Em que você tem algumas alternativas. Uma delas seria recusar, evitar e afastar. A outra é acolher e dar todo o carinho, amor e atenção. É seu filho.
né? Se para você está sendo difícil, eu imagino para minha filha quanto foi difícil a decisão de virar homem e todo o processo que a gente passa com ele aqui hoje em dia, né? Então, assim, é uma prova de amor. Eu vi diversidade em casa. Então, para mim, uma coisa muito importante foi quão responsável tem que ser de preparar o mundo para esse tipo de situação, né? Então, eu participei de grupos LGBT na Braskem antes do meu filho, né, se tornar, né? Participei de grupos de etnia, né, e raça na Braskem há muito tempo. Então, fui entendendo claramente como as pessoas que são da minoria se sentem tratados. E isso foi muito importante para mim, para quando a minha filha tomou a decisão de fazer a transição de gênero. Tanto eu quanto a minha esposa acolhemos muito, né, essa situação de respeito a ele hoje em dia, né? E eu me lembro claramente de todas as consultas que nós fomos com psiquiatra, psicólogo, endocrinologista especializado, né, que eles ficavam encantados de ver como nós dois, como pais, estávamos juntos e que isso era muito que era muito importante para o processo de acolhimento de toda mudança que vinha, né, na vida dele e na nossa vida. Então, assim, eu vivo diversidade na prática na minha casa hoje. E no entorno social de convivência da família, vocês passaram por situações de preconceito ou de incompreensão por parte de pessoas que conviviam com vocês antes e depois da decisão do seu filho? Eu e a Adriana fomos exemplos em acolher. A gente esperava isso da nossa família e tivemos o mesmo. Então conversamos com os nossos pais, conversamos com os irmãos, sobrinhos, né, explicando toda a questão que estava acontecendo. Já era uma questão que vinha sendo trabalhada ao longo dos tempos, né? Então já tinha a família já tinha uma ideia. E você imagina, André, meu pai tem 88 anos de idade, militar, né? Quando eu fui falar com meu pai falou assim mesmo, assim mesmo comigo. Marcelo, eu sei que você quer falar comigo. O seu irmão já me comentou. Não precisa falar nada. Nós vamos dar o mesmo amor pro Nico. Olha que lindo. Emocionante, hein? Muito obrigado por compartilhar, Que é Marcelo. isso. É a primeira Muito vez que eu estou obrigado. falando, gravando esse assunto. A empresa sabe, a empresa que eu trabalhava sabia disso, mas é a primeira vez que eu falo aqui e eu tenho autorização desde tratar desse assunto. E eu respeito muito a privacidade, não quero invadir, mas é por isso que o nome desse podcast é Conversa com Propósito. Porque propósito tem a ver com respeito, tem a ver com integração, tem a ver com conexão, tem a ver com aceitação. Muito Exatamente. obrigado. Eu que agradeço. Vamos para o bloco agora das perguntas gerais, são perguntas comuns que eu faço para todos os meus convidados aqui no podcast. Então, formato ping-pong. Complete para mim a frase a seguir. Propósito é... Saber por que estamos aqui. Muito bom. Então, por que o Marcelo está aqui? 2 ou 3 palavras que ajudam a entender o seu propósito pessoal. Felicidade e paixão. Fazer quem está no meu torno seja feliz e eu tenho paixão no que eu faço. Muito bom. Você falou sobre a sua história de vida, história profissional. Alguma história engraçada, incrível, inacreditável que você viveu e que Tá. você gostaria de compartilhar com a gente aqui? Lembrando assim rapidamente uma história, não, uma situação foi um pouco engraçada pelo momento, pelo contexto, né? Teve uma época no Brasil em que uma empresa de telefonia fazia uma propaganda DDD e ela utilizava 3 menininhos baixinhos, um pouquinho mais gordinhos, né, para fazer, né, essa propaganda DDD e o DDI. Você deve lembrar qual empresa que eu estou falando. Lembro. E eu estava num processo de transformação dessa empresa, onde a gente ia lançar, então, o Feedback 360. E eu não queria que fosse um lançamento simples, né, em que desse uma conotação, é mais uma ferramenta. Eu queria que fosse uma coisa que desse um quebra-gelo nas pessoas, e eu contratei os 3 baixinhos, e eles chegavam nessa empresa, nos eventos corporativos, falando: oi, eu sou o 3, eu sou o 6, eu sou o 0, somos o 360. Aí eles explicavam que era aquilo. Isso quebrou um pouco do gelo, né, da companhia. E isso eu me lembro que deu um mood muito positivo naquela empresa, né, para o processo no qual depois eu vinha falar, então, sobre a importância disso, que não era uma questão, né, que a gente, ferramenta de avaliação, muita gente não considera, não acha importante, o líder não sabe fazer, e eu estava dando um tom da importância que era aquilo, mas com uma leveza, né, como é que poderia ser. Então, assim, aquilo soou muito bacana no momento que eu lancei e foi uma coisa, assim, super bacana. E aí tem outras histórias, talvez, mais difíceis, mas aí são um pouco menos engraçadas, são mais difíceis do mundo corporativo, que foi gestão de crise, que num outro bate-papo eu conto. Tá ótimo. Se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo
viva ou morta, para uma refeição e uma boa conversa, quem Man- seria e por quê? Mandela, Nelson Mandela. Eu fiquei extremamente impressionado num livro que eu li dele, sobre os anos que ele passou na cadeia. Ele não vendeu os valores pessoais dele, não aceitou nenhuma oferta que foi feita para ele pelos governos daquela época, para ele parar de fazer com o movimento apartheid, né, e livrariam ele, porque falava que aquilo era mais importante. E ele ficou 35 anos na cadeia, segurando os valores e que tornaram depois presidente da África do Sul. Então, para mim, é uma pessoa que manteve uma bandeira mesmo nos momentos mais desafiados da sua vida pessoal. Seria um dos meus convidados também, Madiba, né? É isso, isso. Quando eu visitei na África do Sul. É, que outra profissão você poderia ter tido? Arquiteto. Eu, Arquiteto. arquiteto. Eu amo ver projeto, amo ver obra, amo ver a capacidade que um arquiteto tem de chegar numa área, criar um residencial, uma casa, como é que ele imagina aquele terreno, eu acho brilhante. Eu sei que teria sido arquiteto. Muito bom. Minha filha está indo para o terceiro ano de arquitetura. Aí, Realmente é sensacional. é apaixonante. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? Nossa, pior é super fácil. Foi uma vez um líder que eu tive numa empresa falando o seguinte: eu sei o que te faz feliz. Né? Eu falei, gente, como ele sabe? Como é que ele determina a minha felicidade? Eu achei péssimo e eu ria. Inclusive, quando eu escutei isso, comecei a rir disparadamente, né, com esse líder. Eu achei É, péssima aquela colocação dele. Né? E o melhor conselho, né, em que eu tive, eu vou voltar um pouco no Cabreira, que foi a questão do projeto de vida. Se você não tem um projeto de vida, você está no projeto de vida de alguém. Então, tenha o seu projeto de vida. Eu nunca esqueci isso. Nunca esqueci. E marcou. Foi uma conversa. muito bom. Grande Cabreira. É, eu tive a oportunidade de entrevistar a Vicky Bloch num dos episódios Aqui. daqui, e a Vicky ela é mentorada do Cabreira, e são altas histórias, e a Vicky também está conosco na turma do programa de lideranças virtuosas, então Ótima é o pessoal. cabeça. Eu falo assim, ó, puxa, eu acho que me aceitaram errado, eu não devia estar nesse grupo, porque esse grupo tem gente muito. Não, se você está junto com eles, você é brilhante igual a eles. Não, que é isso, não, 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 estou aprendendo. É, que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa? O que te faz feliz? Rapaz, que dura essa, hein? Duro de elaborar nesse tempo curto, mas eu diria o seguinte: o que me faz feliz é poder acordar bem cedo, fazer o meu esporte, que é algo muito importante dentro daquilo que a gente falou, de me sentir bem, de apertar o botão reset, sabe? E colocar a cabeça em outro lugar. Me faz feliz meditar, pensando no esvaziamento da minha mente, na redução da minha ansiedade e na contemplação de algo maior, que se conecta com o tema da espiritualidade, sabe? Em relação ao nosso tamaninho nessa existência. O que me faz feliz é trabalhar com o que eu trabalho hoje. Eu sou extremamente afortunado de poder ter feito a minha transição de carreira quando eu tinha 43 anos e criar o Grupo Propósito. Trabalhar com gente, que assim como você, é uma grande paixão minha. E hoje ter autonomia de escolher os projetos que eu quero fazer. Recentemente eu anunciei aí a minha sucessão, então eu saí da posição de CEO da Propósito Human Capital Solutions, que é a nossa maior empresa voltada para recrutamento e desenvolvimento de altos executivos. Minha sócia assumiu como CEO e eu fiquei como CEO do grupo. Então, eu digo, eu tenho muita sorte, porque tudo isso me faz muito feliz. Fazer um projeto como esse, fazer essa conversa com você e ecoar propósito e inspiração nesse mundo que tanto precisa disso. Obrigado É pela isso mesmo. pergunta. Joia, obrigado pela resposta. Tá vendo? Muitas afinidades comuns aí. E um livro marcante na sua vida? O que você citaria para a gente e por quê? Tá. HR Champion, do Dave Ulrich. Foi um livro lançado aí no finalzinho da década de 90. O Dave Ulrich é uma pessoa renomada na minha profissão e ele conceituou bem os 4 papéis estratégicos que a área de pessoas deveria ocupar.
isso lá atrás. Por que eu falo isso? Porque é uma... Bom, eu vou dissertar um pouquinho, né? Porque a área de RH sempre se questionou, eu tenho que ser uma área estratégica, eu tenho que conhecer do negócio. Até parece que a gente está longe do negócio, até parece que a gente não é da empresa, né? Eu sempre questionei esse Uhum, posicionamento que uhum. alguns têm. Eu nunca fui uma área de apoio, eu sempre fui uma área de liderança como qualquer outra área da companhia, né? Nunca me questionei se eu tenho que ser estratégico ou não, né? Então, assim, esse livro posicionou bem claramente os 4 papéis que a profissão tem que ter, onde uma delas é esse de parceiro estratégico. Né? O outro tem o que eles chamam de HR Champion, que é cuidar das pessoas. Eu acho que a área de RH às vezes esquece de cuidar das pessoas e fica preocupada em tentar ser estratégico, mas esquece da nossa essência e missão, que é cuidar da cultura e das pessoas. E aí eu tenho os outros 2 papéis, que era um business partner, que é parceiro de negócio, e o outro é HR Negócio. expert administrativo, ou seja, fazer bem a sua área administrativa, cuidar bem Entendi, da cultura e ambiente de trabalho, ser um parceiro de negócio e cuidar da estratégia da companhia. Né? São os 4 entendi, papéis que o Dave Wood falava lá atrás, em 98. entendi. Muito bom. Você ia citar algum outro livro? Tem um livro chamado 12 Atributos, que é de uma pessoa que vem da área militar nos Estados Unidos, mas não é um livro focado nisso, que ele fala claramente que quão importante é você desenvolver, né, a fortaleza dos seus skills e usar ela a favor, né, de você e da organização. É um livro que eu estou lendo, inclusive. Né, muito bacana. Sabe que eu sempre faço essa distinção quando eu converso com executivos, executivas, que você tem que, obviamente, capitalizar os seus talentos e colocá-los à mesa para poder agregar, mas você tem que entender quais são as habilidades que você já desenvolveu e as que você precisa desenvolver, porque o talento vem naturalmente, a habilidade ele é trabalhada. Isso, isso. E Isso mesmo. todos temos oportunidade para esse desenvolvimento, né? Isso, exatamente. Se você tivesse poderes mágicos por 1 minuto e pudesse mudar uma única coisa no mundo, o que você mudaria? Violência no Brasil. Eu, sei lá quantos países eu conheço no mundo, não conheço um igual ao Brasil. Povo, natureza, beleza, alegria, mas eu acho que a gente vive uma questão de violência que nos preocupa, que faz com que muitas pessoas pensem em sair daqui. É assim, qualidade de vida no Brasil seria muito melhor sem a violência que nós temos aqui. Então, essa é uma preocupação, eu acho que eu tenho já há algum tempo, né? E vejo nos meus filhos cada vez mais, quando eles falam de querer morar fora, se perguntam o porquê é o assunto violência. Então, eu acho que para a sociedade ser melhor, a gente podia acabar com essa questão da violência. Se a gente pensar nos netos do Felipe, da Júlia, do Nico, se a gente pensar nos netos das pessoas que trabalharam até recentemente no seu time, na Braskem, e se essas pessoas tiverem algum tipo de lembrança sobre você, Marcelo, como é que você quer ser lembrado? Que tipo de legado você gostaria de deixar caso lembrado? Pessoa honesta, que lutou pela vida, manteve sempre os valores familiares acima de qualquer outra questão. E é interessante porque eu rapidamente contei minha história de vida para você, mas meus filhos sabem elas um detalhe de tudo que eu passei. Né? E eu conto para eles, para que eles tenham a sensação de tão quanto é importante na vida a gente dar valor a cada questão, a cada conquista que você tem, a cada momento que você tem. E eles têm privilégios hoje que eu não tive. Né? Então, assim, por isso eu fiz muita questão de contar. E com certeza contarei para os meus netos a minha origem, né? Para que eles sempre mantenham a humildade como a primeira questão. Que é, de novo, se manter fiel à sua essência, né? Manter fiel à minha essência. Muito bom. E uma frase cuja mensagem é marcante na sua vida? Trate todas as pessoas da mesma forma. Frase do meu pai e da minha mãe. Então essa marcou a minha infância e marcou o meu modelo de ser até hoje. Como é que é o nome da sua mãe? Maria do Carmo. Maria do Carmo, ela é viva? Já é falecida, né? Minha mãe faleceu já há algum tempo. Maria do Carmo. Sabe as palavras, Dona Maria do Carmo. Muito bom. Marcelo, acho que foi excelente. Muito, muito obrigado aí pela sua disponibilidade. Você acabou de chegar de viagem, um turbilhão de mudanças na sua vida, pela sua vulnerabilidade e transparência nessa nossa conversa. Agradeço de coração, viu? Eu que agradeço, André. Obrigado pela oportunidade aqui. Né? Ganhou um fã, né, aqui nesse Olha, que é momento isso. aqui. Muito obrigado a você aí pela oportunidade. Adorei o bate-papo e espero que você tenha me conhecido um pouco mais. Né? E espero que também as pessoas que vão ver esse podcast gostem do conteúdo. Sucesso para você, sucesso para o perfil no Instagram, Uma Vida Sem CNPJ, que eu já estou seguindo. A gente já está conectados pelo LinkedIn.
e seguimos juntos aí, viu? Tá Muito ótimo. Obrigado, viu? Um grande abraço a Hugo, você. muito Até obrigado. E logo. obrigado a você que está acompanhando mais esse episódio aqui do podcast, pelo seu tempo, pela sua escuta atenta, pela sua audiência. Se você gostou, eu peço que você curta, comente, compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais propósito, mais inspiração. Muito obrigado e até a próxima.